Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso online Toda Prática tem uma Base Teórica, promovido pela Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia da UFS, a LAAC. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou ligante da LAAC, estou aqui para ministrar a segunda parte da sessão sobre drenagem torácica. Declaro que não tem nenhum conflito de interesse em relação aos temas que serão aqui desenvolvidos. Os objetivos dessa sessão consistem em abordar os materiais necessários à drenagem torácica, o manejo e funcionamento dos sistemas coletores, a técnica clássica de inserção do dreno e a fixação do dreno, de forma a dificultar a sua remoção inadvertida. Falaremos também das indicações e do procedimento de retirada do dreno, no tempo necessário, e realizaremos contextualizações com o momento atual que estamos vivendo, a pandemia da Covid-19. Iniciemos, então, falando um pouco sobre os materiais necessários à drenagem torácica. A drenagem torácica é um procedimento cirúrgico, por isso necessita de instrumentos comuns aos procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, máscara, avental e luvas estéreis, a paramentação habitual, campos e gases estéreis, e material para antisepsia, como, por exemplo, a clorexidina, desgermante alcoólica, a 2%. É um procedimento que é realizado sob anestesia local no adulto. Por isso, necessitaremos do anestésico local, como a lidocaína, 1 a 2%, e de instrumentos para infiltrar esse anestésico, como 2 agulhas, uma mais calibrosa, entre 18 e 21 gauge, e uma menos calibrosa, de 25 gauge, e seringas, de 10 e 20 ml. Para acessar a cavidade torácica, necessitaremos de um bisturi, montado com uma lâmina número 11, e de instrumentos para dissecção, como, por exemplo, as pinças Kelly curvas, que estão disponíveis nas caixas de pequenas cirurgias, previamente preparadas e disponíveis na maior parte dos serviços. Nessas caixas, encontramos também os instrumentos para a sutura, as pinças, o porta-agulha, as tesouras. Presumimos, então, que uma sutura será necessária para a fixação do dreno. Para a realização dessa, iremos utilizar um fio não absorvível, de nylon ou seda, um 0 ou 2 zeros. Para a drenagem torácica, não podemos esquecer do dreno torácico. Esse tem características especiais que abordaremos mais à frente. Adianto aqui que o dreno torácico faz parte de um sistema de drenagem pleural, juntamente com conexões e extensões e com os sistemas coletores. Esses sistemas coletores são frascos de volumes variáveis, que vão desde 500 ml a 2.000 ml, e que também têm características específicas que abordaremos mais à frente. Por fim, necessitaremos de materiais para curativo. No contexto da pandemia da Covid-19, a drenagem torácica encontra-se entre os procedimentos que trazem risco de contaminação à equipe envolvida. Por isso, instrumentos adicionais devem estar disponíveis, visando a diminuição desse risco. Carvalho e Oliveira sugerem que um tubo orotraqueal, um filtro EPA e os EPIs usuais ligados ao manejo do paciente com Covid-19 devem estar disponíveis. Como esses instrumentos serão utilizados, abordaremos mais à frente. Falando especificamente sobre o dreno torácico, algumas características merecem ser ressaltadas. O dreno torácico é basicamente um tubo feito de material siliconizado, o que vai impedir ou dificultar a aderência de materiais particulados em seu interior, dificultando assim a sua obstrução. Tem uma consistência firme, não é nem muito rígido, nem muito maleável, o que diminui a chance de lesão pulmonar ou diafragmática, além de diminuir a chance também de colapso, de acordo com os movimentos respiratórios. Em uma de suas extremidades, tem multiperfurações, o que é essencial para otimizar o procedimento de drenagem, uma vez que o ar ou o líquido a ser drenado tem múltiplas opções de entrada no sistema de drenagem. Além das multiperfurações, o dreno torácico também tem uma faixa radiopaca em seu interior. Essa faixa encontra-se ao longo de todo o comprimento do dreno e está interrompida ao nível da última perfuração. Isso é importante porque permite com que o médico identifique na radiografia de tórax a localização dessa última perfuração. O que a literatura nos diz é que a última perfuração do dreno torácico deve se encontrar sempre dentro da cavidade pleural,
a cerca de 2,5 a 5 centímetros de distância da parede torácica. Caso esse orifício se encontre no meio externo, fora do tórax, podemos ter a ocorrência ou aumento de um pneumotórax, uma vez que o ar pode adentrar na cavidade por esse orifício. De outra maneira, se esse orifício se encontra na parede torácica, no tecido subcutâneo, podemos predispor ao surgimento de um enfisema subcutâneo. Logo, para minimizar as chances dessas complicações, devemos sempre buscar a faixa radiopaca nas radiografias de tórax realizadas após o procedimento, para confirmarmos o posicionamento dessa última fenestração. No mercado, atualmente, os drenos de tórax estão disponíveis em uma grande variedade de calibres. Esse calibre é graduado em uma escala chamada de French, em que cada French corresponde a 0,33 milímetros. Temos, então, desde drenos pouco calibrosos, como, por exemplo, de 16 French, até drenos muito calibrosos, que vão até 40 French. A escolha de qual calibre utilizar cabe ao médico que vai realizar o procedimento. Deve ser baseada, primeiro, na indicação da drenagem, segundo, nas características do paciente, como a idade ou o tamanho do espaço intercostal, por exemplo. De uma forma geral, a literatura é bem divergente acerca de qual calibre deve ser utilizado em cada indicação. Por isso eu trouxe aqui alguns exemplos. Cipriano e Dessotti trazem que em adultos, por exemplo, um dreno de 36 French deve ser utilizado para drenagem de hemotórax ou derrames espessos, enquanto que um dreno de 28 French é o mais adequado para a drenagem de pneumotórax ou derrames fluidos. Os mesmos autores trazem que um dreno de 16 French deve ser utilizado para recém-nascidos, enquanto que um dreno de 22 French é o mais adequado para crianças com 1 ano de idade ou mais. Já Simone e Tien detalham um pouco mais essas orientações. Essa tabela que eu coloquei aqui, ela está disponível no roteiro, que se encontra entre os materiais complementares desse vídeo, e eu sugiro a todos que deem uma olhada mais atentamente nesse material. Como já discutimos aqui, fazem parte do sistema de drenagem pleural, além do dreno torácico, os sistemas coletores. Esses sistemas podem ser compostos por um frasco, 2 frascos ou 3 frascos, cada um deles tendo uma aplicação e um manejo diferenciado, sendo então abordados individualmente aqui. Falando inicialmente sobre o sistema de um frasco, temos que ele é composto, obviamente, pelo frasco estéril de volume variável, que tem em sua tampa perfurações. A primeira delas estabelece conexão com o ar, com a atmosfera, enquanto que a segunda delas se conecta com o dreno que vem do paciente. Ligado a essa perfuração, também existe um tubo que avança pelo frasco até o seu fundo. Perceba que a extremidade desse tubo fica submersa em um líquido. Esse líquido, que pode ser água destilada ou soro fisiológico, é colocado previamente no frasco para agir como uma válvula unidirecional, dificultando ou impedindo a entrada de ar da atmosfera através do tubo em direção ao espaço pleural do paciente. É por isso que esse tipo de sistema recebe o nome de selo d'água, porque a água aqui tem esse efeito. Ela serve para impedir a entrada de ar no espaço pleural do paciente. O que a literatura recomenda é que este tubo deve estar submerso no líquido por cerca de 2 centímetros, de forma que a pressão em sua extremidade aproxime-se dos 2 centímetros de água. É interessante ressaltar que na drenagem de derrames pleurais, a quantidade de líquido presente aqui nesse frasco aumenta. Dessa forma, esse tubo fica cada vez mais submerso dentro desse líquido. Se temos um tubo cada vez mais submerso, vamos ter pressões cada vez maiores em sua extremidade, de forma que, em um dado momento, essa pressão ela pode se tornar tão elevada que pode prejudicar ou até invalidar a drenagem. É por isso que, no caso dos sistemas de um frasco, uma atenção maior deve ser dada a esses sistemas, porque precisamos manter sempre a coluna de líquido abaixo dos 10 centímetros para manter a drenagem viável.
É por isso que esse frasco ele vai demandar uma atenção maior e a frequência de esvaziamento deles vai ser maior. É por conta desse incômodo que esse tipo de sistema gera que existe o sistema de 2 frascos. O sistema de 2 frascos possui o primeiro frasco, que funciona basicamente como no sistema de um frasco. Esse primeiro frasco aqui funciona como selo d'água, é chamado de frasco selo d'água, enquanto que o segundo frasco funciona somente como um reservatório. Aqui nesse frasco, o conteúdo drenado pode ficar armazenado. Esse frasco ele pode encher sem problemas, que a drenagem não fica prejudicada. Esse tipo de sistema é utilizado principalmente quando temos hemotórax maciços, em que há a possibilidade de autotransfusão. Nesses casos, o frasco reservatório é tratado com heparina, recebe alguns filtros, e o sangue aqui armazenado pode ser autotransfundido ao paciente. Além dos sistemas de 1 frasco e 2 frascos, temos os sistemas de 3 frascos. Esse sistema é utilizado quando há necessidade de conectar uma fonte de aspiração externa ao meu sistema. Essa fonte de aspiração torna-se necessária basicamente quando temos uma coleção muito espessa, como no caso de alguns empiemas, em que a drenagem por si só não procede de forma adequada, ou quando temos um débito aéreo muito grande em alguns pneumotórax, como, por exemplo, nos casos de fístula broncopleural. Nesses casos, a aspiração ela se torna necessária e para acoplá-la ao sistema, necessitaremos de um terceiro frasco. Esse frasco é chamado de frasco de controle de vácuo. Nele, basicamente, teremos líquido, água destilada ou soro fisiológico novamente, e mergulhado nesse líquido, teremos um tubo com conexão ao ar atmosférico. Esse tubo vai servir para controlar o vácuo no meu sistema, uma vez que o comprimento de tubo submerso no líquido determina a pressão de aspiração em todo o meu sistema. Por exemplo, se aqui eu tenho 20 centímetros de tubo mergulhado no líquido, significa que eu tenho uma pressão de aspiração de 20 centímetros de água. É por isso, então, que esse frasco recebe o nome de frasco de controle de vácuo. É importante ressaltar que neste frasco de controle de vácuo, sempre observaremos borbulhamento. O borbulhamento aqui é constante. Enquanto que no frasco selo d'água, seja ele no sistema de 1 frasco, 2 frascos ou 3 frascos, o borbulhamento ele só vai existir se a drenagem estiver ocorrendo por conta de um pneumotórax, e ele também não é constante, ele varia de acordo com os movimentos respiratórios. Além desses sistemas de frascos, existem ainda os sistemas comerciais, que têm um funcionamento muito parecido. Nesse sistema colocado aqui ao lado, nós temos a parte branca como equivalente ao frasco coletor. Percebam que aqui a gente tem uma série de graduações, é aqui onde o líquido coletado vai ser armazenado. Na parte vermelha, a gente vai ter o que funciona como frasco selo d'água, é aqui que a gente vai ver o borbulhamento, no caso do pneumotórax, enquanto que aqui na parte azul, nós temos o que funciona como frasco de controle de vácuo. É aqui nessa válvula que a gente vai colocar a pressão de aspiração necessária. Quando a aspiração é necessária, o que a literatura nos diz é que para crianças vamos utilizar geralmente uma pressão que varia entre 10 e 20 centímetros de água, enquanto que para adultos a pressão de aspiração necessária vai variar entre 20 e 30 centímetros de água. Um adendo importante quando se fala de sistemas coletores é que esses devem sempre ser mantidos a, no mínimo, 50 centímetros abaixo do paciente. Dessa forma, a gente garante uma pressão hidrostática, a gente garante com que a gravidade haja e, dessa forma, a drenagem funciona de uma forma mais eficiente. Por isso, tanto as unidades comerciais como os sistemas de 1, 2 ou 3 frascos devem ser mantidos sempre a, no mínimo, 50 centímetros abaixo do paciente. Um sinal muito importante presente no frasco selo d'água, o qual ainda não abordamos, é a oscilação de líquido. Basicamente, de acordo com os movimentos respiratórios, a coluna de líquido presente no dreno torácico oscila.
Ela sobe na inspiração e desce na expiração. Isso ocorre por conta das mudanças de pressões que ocorrem no espaço pleural. Na inspiração, a pressão torna-se mais negativa, enquanto que na expiração, ela torna-se menos negativa. É importante estar atento a esse sinal, porque a sua ausência pode nos indicar algumas situações que demandam intervenção. A primeira delas é a obstrução do dreno ou de suas extensões. Quando o dreno está obstruído, a coluna de líquido ela deixa de oscilar. Essa obstrução geralmente ocorre nos pontos de conexão do dreno torácico com os sistemas coletores e demanda algumas ações que falaremos mais à frente. Uma outra situação na qual a oscilação da coluna de líquido não ocorre é em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Nesses tipos de pacientes, não há mais uma variação da pressão negativa no espaço pleural. A ventilação ela vai ocorrer por pressão positiva nos pulmões. Nesse caso, não observaremos oscilação da coluna de líquido. Outra situação em que a oscilação ela está diminuída ou ausente é quando os pulmões encontram-se plenamente expandidos. Quando os pulmões se expandem, as pleuras entram novamente em contato, seu contato fisiológico, o que vai então diminuir ou até extinguir essa oscilação. Nesses casos, depois de afastadas as outras condições, nós podemos então começar a pensar que o momento de retirada do dreno pode estar próximo ou pode até ter chegado. Falemos agora sobre o procedimento em si. É sempre recomendado que nós expliquemos o procedimento ao paciente, sempre que possível, e que obtenhamos o seu consentimento. Aqui um exemplo do termo de consentimento livre e esclarecido para a drenagem torácica. Feito isso, seguimos então para o posicionamento do paciente. Para a drenagem torácica, o paciente deve ser posicionado em uma posição que chamamos de decúbito elevado, que é basicamente um decúbito dorsal em que a cabeceira da maca fica em um ângulo entre 30 e 60 graus. Essa angulação é importante porque faz com que o diafragma do paciente desça e diminui as chances de lesão de vísceras abdominais ou de lesão diafragmática. Além disso, devemos abduzir maximamente o braço ipsilateral ao hemitórax a ser drenado, naqueles pacientes que têm limitação do movimento desse braço, ou, preferencialmente, devemos posicionar esse braço sobre a cabeça do paciente, de forma a expor o hemitórax que será drenado. Essa posição é a ideal para adultos, mas devemos lembrar que em crianças, a drenagem torácica é um procedimento que é feito sobre adequada sedação e anestesia. Por isso, seu posicionamento baseia-se basicamente em uma imobilização através de contenção e no posicionamento de um coxim sobre o hemitórax que será drenado. Devemos também nos lembrar que deve-se sempre feita a avaliação do estado clínico da criança para decidir se a reserva da UTI será ou não necessária. Depois do paciente posicionado, seguimos então para a identificação do local a ser incisionado. A incisão ela vai ocorrer basicamente no quarto ou quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior. O médico ou cirurgião que está realizando o procedimento vai palpar os espaços intercostais até localizar o quarto ou quinto espaço, vai então acompanhar esse espaço até a linha axilar anterior e é nessa intersecção que a incisão será realizada. O que o ATLS traz é que esse ponto de incisão geralmente está a nível dos mamilos em homens ou a nível do sulco inframamário nas mulheres. Recomenda-se também que se faça uma marcação nesse ponto com uma caneta própria para a pele ou até mesmo com a própria seringa. Depois do ponto localizado, prosseguimos então para a paramentação e para a preparação do local, no qual se faz a antisepsia de uma ampla região e que se posicionam os campos estéreis. Aqui nessa imagem, nós conseguimos perceber, primeiro, o posicionamento do paciente. Percebam o braço posicionado sobre a cabeça e o hemitórax na angulação a qual mencionamos. Aqui também conseguimos perceber o ponto de incisão. Percebam que aqui o médico conta os espaços intercostais até chegar ao quarto, acompanha esse espaço até a linha axilar anterior. É nesse ponto, então, de intersecção, que a incisão será realizada.
Depois de localizada a incisão, faz também a antisepsia de uma ampla região e se posicionam os campos. Algumas literaturas recomendam que deve-se fazer a estimativa da porção do dreno que será inserida no tórax do paciente. Como essa estimativa é feita? Bem, basicamente o médico deve pegar o dreno que vai ser inserido e deve posicioná-lo sobre o tórax do paciente de forma que sua extremidade fique próxima à clavícula. Feito isso, ele acompanha o dreno, então, até o ponto de incisão. Dessa forma, ele vai ter uma noção do comprimento que deve ser inserido dentro da cavidade torácica. Essa estimativa é importante porque, primeiro, ela vai garantir que a última fenestração fique dentro do espaço pleural e, segundo, ela também vai impedir que o dreno seja inserido, tenha um comprimento muito grande inserido dentro do tórax, porque drenos muito inseridos podem levar os pacientes a referir dor no ombro. Depois de feita, então, essa estimativa, clampeamos o dreno em 2 pontos. Colocamos um clamp na sua extremidade e um outro clamp no ponto em que presumimos que vai estar passando pela parede torácica. Nessas outras imagens, percebemos como esses clamps devem ser colocados. Depois da estimativa, prosseguimos para a anestesia, com uma técnica conhecida como bloqueio intercostal. A anestesia ela vai compreender a pele, o tecido subcutâneo, o periósteo da costela, o espaço intercostal e a pleura parietal. É uma anestesia que é realizada em uma ampla região, anestesiando todos esses planos, além de compreender o espaço intercostal, a parte anterior da costela e o espaço intercostal superior. A literatura diz que serão utilizados cerca de 10 a 20 ml de anestésico nesse procedimento. Depois da anestesia, prossegue-se então com a realização da incisão. A incisão ela deve ser feita paralela à borda superior da costela, deve ter um tamanho entre 1,5 a 3 centímetros e deve compreender a pele e o tecido subcutâneo. Depois de realizada a incisão, prossegue-se então com a dissecção. A dissecção é feita com a pinça Kelly curva, que deve ser direcionada superiormente, em direção à borda superior da costela acima. Aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que a incisão é feita na pele e no tecido subcutâneo, paralela à borda superior da costela, já que devemos evitar a borda inferior por conta do feixe neurovascular que passa aqui nessa região. Depois de feita a incisão, ela deve ser estendida com o auxílio da pinça. Perceba que a pinça é direcionada superiormente. Ela se volta para a borda superior da costela acima, de forma que se estabeleça um trajeto oblíquo na parede torácica. Esse trajeto oblíquo é importante porque, primeiro, vai ajudar na fixação do dreno e, segundo, vai dificultar a drenagem de conteúdo do espaço pleural pelo espaço peritubular, ou seja, a saída de líquido ao redor do dreno. Essa incisão oblíqua também dificulta a entrada de ar por esse mesmo espaço peritubular, em direção ao espaço pleural, que vai dificultar o aumento ou estabelecimento de um pneumotórax. O que o ATLS traz é que depois de realizada essa incisão, depois desse trajeto ser feito, o cirurgião deve inserir o seu dedo enluvado na cavidade, através dessa incisão, para vasculhar o espaço pleural, de forma a confirmar o afastamento dos pulmões e desfazer aderências que possam prejudicar a progressão do dreno no momento de sua colocada. Realizado isso, então, prossegue-se para a inserção do dreno. Com o auxílio da pinça que foi colocada lá em sua extremidade, a gente insere o início do dreno, retira essa primeira pinça e progride o dreno com o auxílio das mãos, direcionando-o posterior e superiormente. Esse dreno ele deve ser inserido, então, até o ponto em que estimamos, até a marcação estimada, ou seja, a localização do segundo clamp, ou até termos certeza que a última fenestração ficou a cerca de 2,5 a 5 centímetros da parede torácica dentro do espaço pleural.
É importante ressaltar que, segundo o Klemp, ele deve ser mantido até que o dreno esteja conectado ao sistema de drenagem. Depois do dreno inserido, então, prossegue-se com a sua fixação, que abordaremos melhor mais à frente, com a conexão desse dreno aos sistemas coletores e com a realização do corativo. Depois do procedimento realizado, devemos sempre fazer uma radiografia de tórax, de forma a confirmar o posicionamento do dreno. Eu trouxe aqui algumas radiografias para que nós treinemos essa habilidade. Percebam que nessa radiografia aqui, a gente consegue identificar a faixa radiopaca do dreno que foi inserido. Sabemos que é essa faixa radiopaca porque observamos a sua interrupção na altura da última fenestração. Nesse caso aqui, a gente percebe que esse dreno foi sim bem inserido, porque a última fenestração se encontra dentro do espaço pleural. Já nessa radiografia, localizamos a faixa radiopaca e, se olharmos com atenção, percebemos que a última fenestração se encontra fora do espaço pleural. Ela se encontra no tecido subcutâneo desse paciente. Esse dreno aqui, então, não está bem posicionado, deve ser retirado e um novo dreno deve ser colocado pela mesma incisão, de forma a garantir que a última fenestração fique dentro do espaço pleural. Falemos agora sobre a fixação do dreno. Existem algumas técnicas de fixação do dreno torácico à parede torácica. Todas elas visando impedir ou dificultar a sua remoção inadvertida. Uma dessas técnicas é a sutura, na qual o profissional que está realizando o procedimento fará o que se chama de sutura em colchoeiro ou U horizontal na incisão ao redor do dreno, como a gente consegue observar aqui. Segue-se a essa sutura a realização do chamado nó em bailarina ou nó em sapatilha, que é basicamente quando se faz um zigue-zague com um fio ao redor do dreno. A gente observa esse tipo de nó aqui e aqui. Para finalizar o nó em bailarina, deve-se fazer um laço, que pode ser desfeito e vai permitir o reaproveitamento dessa sutura para ocluir a incisão no momento em que o dreno for retirado. É importante ressaltar que existem algumas técnicas de sutura, como, por exemplo, ponto simples ou a sutura em bolsa. Cabe, então, ao profissional que está realizando o procedimento escolher a técnica mais adequada. Além da sutura, uma outra técnica de fixação do dreno que deve ser realizada é chamada de meso e contrameso. Para a realização desse procedimento, a gente vai precisar de fita adesiva hospitalar, micropore ou esparadrapo, cortada em 3 pedaços. Um pedaço mais comprido, de cerca de 20 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, e 2 outros pedaços, de cerca de 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Vamos pegar, basicamente, o pedaço mais comprido, posicionar o dreno torácico em seu centro e envolver esse dreno com essa fita adesiva, de forma que, na parte inferior, a fita adesiva grude nela mesma. Se vocês perceberem, essa técnica forma algo semelhante ao mesentério do intestino. É por isso que essa técnica recebe o nome de meso. Esse meso ele deve ter mais ou menos 2 centímetros de largura e o restante da fita deve ser fixado à pele do paciente. Depois de realizado o meso, seguimos então para a realização do contrameso, que é basicamente colar os 2 outros pedaços de fita sobre o meso para garantir uma boa fixação. É o meso e contrameso o principal responsável pela fixação do dreno. Por isso, é uma técnica que deve ser sempre realizada. Até agora, já falamos sobre todo o procedimento de drenagem torácica. Cabe, então, um adendo com relação à pandemia do novo coronavírus. A drenagem torácica de pneumotórax em pacientes com Covid-19 traz um grande risco de formação de aerosóis. Devemos, então, utilizar os instrumentos já citados anteriormente,
de forma a diminuir o risco de contaminação da equipe envolvida. Carvalho e Oliveira trazem que devemos utilizar essa parte do tubo orotraqueal como um adaptador na conexão do filtro EPA ao frasco de selo d'água. Esse filtro retém partículas de até 0,3 micrômetros. Ele é, então, efetivo na filtragem de aerosóis, já que as partículas de aerosóis têm cerca de 0,5 micrômetros. O sistema, então, fica montado dessa maneira e garante uma maior segurança para a equipe. Quando falamos de drenagem torácica, algumas situações especiais devem ser levadas em consideração. Falaremos delas a seguir. Quando confirmamos que o nosso dreno está mal posicionado, devemos prosseguir com a sua remoção e inserção de um novo dreno, como já falamos aqui anteriormente. Já se observamos a ausência de oscilação da coluna de líquido ou ausência de borbulhamento, no caso da drenagem para pneumotórax, devemos avaliar se o nosso dreno está bem posicionado, está posicionado corretamente. Devemos buscar por obstrução no sistema de drenagem ou devemos ainda avaliar se o paciente não se encontra sob ventilação mecânica. Também já citamos essas condições anteriormente. Já se confirmamos a obstrução no dreno ou no sistema de drenagem, algumas ações podem ser tomadas. Nós podemos ordenhar o dreno, ordenhar o sistema de drenagem, de forma a tentar desfazer essa obstrução, ou podemos ainda substituir o dreno, ou ainda podemos tentar aspirar essa obstrução com um catéter menos calibroso. Geralmente o que se faz é que se desconecta o dreno do frasco coletor, se insere por dentro desse dreno um catéter menos calibroso sob aspiração e ali se tenta aspirar esse material que está obstruindo o dreno. O que a literatura fala é que tanto a ordenha quanto a aspiração são um pouco efetivos. Então, geralmente, o que se opta é pela substituição de todo o conjunto. Já se o dreno é removido inadvertidamente, devemos tomar ações rápidas. Se não observamos sinais de pneumotórax hipertensivo, o que devemos fazer é ocluir rapidamente o orifício de saída do dreno e prosseguir com o curativo oclusivo, analisando posteriormente a necessidade da colocação de um novo dreno. Já se sinais de pneumotórax hipertensivo são observados, nós devemos ocluir o orifício do dreno na inspiração e abrir esse orifício durante a expiração, já que ocluindo na inspiração vamos impedir a entrada de ar e abrindo na expiração a gente vai permitir com que esse ar deixe a cavidade torácica. Lembro aqui a todos que o pneumotórax hipertensivo é uma emergência médica que traz risco à vida. Por isso, seus sinais devem ser conhecidos. Aqui alguns deles: a hipotensão, o desvio de traqueia, distensão jugular e o hipertimpanismo e distensão do hemitórax acometido. Pois bem, já falamos sobre os materiais necessários à drenagem, sobre o procedimento de drenagem, o manejo dos sistemas coletores e a fixação do dreno. Devemos, então, abordar o momento ideal para a remoção do dreno. E é sobre isso que falaremos a seguir. De uma forma geral, os critérios para a remoção do dreno variam de acordo com a indicação da drenagem torácica. Se a drenagem torácica ocorre devido a um pneumotórax, devemos observar o borbulhamento no frasco de selo d'água. Se observarmos a ausência de borbulhamento durante o período de 12 a 24 horas, devemos solicitar uma radiografia de tórax para esse paciente. Se nessa radiografia os pulmões encontrarem-se plenamente expandidos e o paciente estiver estável clinicamente, o dreno pode ser removido. O pneumotórax provavelmente já foi resolvido. Já nos casos de drenagem devido a fluido pleural, a remoção do dreno deve ocorrer quando menos de 200 ml de fluido for drenado em 24 horas e esse fluido drenado tiver um aspecto seroso, ou seja, for
fluido, translúcido, uma consistência semelhante ao plasma. Se esses critérios forem, então, satisfeitos, podemos prosseguir com a remoção do dreno. Já nos casos de empiema, a conduta é mais conservadora. A remoção do dreno deve ocorrer somente após a estabilização clínica desse paciente, uma vez que a retirada precoce desse dreno aumenta o risco de empiema crônico e aumenta as chances de procedimentos mais invasivos serem necessários, como, por exemplo, as toracotomias ou decorticações. Se no período de 10 a 15 dias esses critérios não forem alcançados, esses critérios não forem satisfeitos, devemos buscar a avaliação de um especialista, seja ele pneumologista, seja ele cirurgião torácico, uma vez que a drenagem por si só não está sendo efetiva na resolução desse quadro e uma outra conduta deve ser necessária. Falemos então sobre o procedimento de remoção do dreno torácico. Posicionamos o nosso paciente na mesma posição daquela para a colocação do dreno, o decúbito elevado. Prosseguimos com a paramentação e preparação da área, também semelhante ao momento de colocação do dreno. Afrouxamos as suturas ou as retiramos, caso o nó tenha sido dado, isso após a remoção dos curativos. Clampeamos o dreno e o desconectamos do sistema de aspiração, caso a aspiração esteja sendo utilizada. E solicitamos ao paciente que realize uma manobra de valsalva. Porém, aqui eu abro um parêntese. Não existe na literatura evidência concreta sobre o momento ideal de remoção do dreno com relação ao ciclo respiratório. Presume-se que o final da inspiração seja o momento mais adequado para a remoção do dreno, porque pode diminuir a incidência de pneumotórax recorrentes. Entretanto, por essa ausência de evidências, o dreno ele pode ser removido em qualquer momento do ciclo respiratório e é o que acontece, por exemplo, em crianças que não respondem a comandos. É prudente, entretanto, que nos pacientes que têm a capacidade de responder a esses comandos, que se peça para que esse paciente realize uma manobra de valsalva. Feito isso, nós devemos colocar uma gaze, geralmente embebida em vaselina, sobre o ponto de inserção, devemos pegar o dreno e removê-lo rapidamente, ocluindo o ponto de inserção com a mão que segura a gaze. Prosseguimos, então, amarrando as suturas ou completando-as, caso vejamos necessidade, e prosseguimos também com a realização do curativo oclusivo. Devemos tomar um cuidado especial na remoção de drenos de pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica, principalmente naqueles em alto fluxo de oxigênio, naqueles submetidos à pressão expiratória final positiva ou naqueles com doenças pulmonares crônicas, como no enfisema. Nesses pacientes, geralmente o vazamento de ar é contínuo. Por isso, caso o dreno seja removido no momento inadequado, podemos aumentar a chance da ocorrência de pneumotórax, além, é claro, de ter uma chance maior de evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Aqui estão as referências utilizadas na elaboração dessa aula. Recomendo a todos que olhem os materiais complementares que estão aqui junto desse vídeo. São materiais realmente muito bons. E agradeço mais uma vez pela atenção. Muito obrigado, até mais.